Família na Real está de volta. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Aderlane Neves Maia. Estamos falando sobre separação conjugal, algo que provoca tantas mudanças emocionais e estruturais no contexto familiar. Vamos continuar nosso bate-papo aqui, Aderlane, agora falando sobre um tema que eu já falei aqui, mas que eu quero muito que você explique também, como eu disse, no contexto da psicologia, das relações familiares, que é a questão do poder familiar. Eu quero que você me diga, na sua concepção, o que é o poder familiar e por que é tão importante compreendê-lo. Sim. O poder familiar, ele é um desdobramento do que era o poder, né, do pátrio poder, onde tinha apenas um gerindo todo o contexto familiar. E aí a evolução pai, social, né? Era o pai, que era o pátrio, né, do poder paterno. A mulher passou por grandes evoluções, né? A mulher passava para mão do pai para a mão do marido, até o símbolo ali do casamento, né? Isso. O pai conduzindo a filha até o altar e lá entregava. Então é um símbolo muito forte de como a mulher, até o salário que recebia, ela não fazia gestão do salário dela, ela entregava quando chegava em casa. Isso quando trabalhava, não é? E tinha isso, as profissões eram mínimas, né? Era costureira. Dedicada ao lar mesmo, aos filhos. Eu lembro que era a costureira e a professora, eram os únicos que eram permitidos. Então, a mulher para galgar todos esses espaços, sim, a sociedade evoluiu, a lei também precisa acompanhar, e aí chegamos, né, do poder, do pátrio poder, para a coparentalidade do poder. Então, o poder familiar, ele hoje deve ser exercido por ambos. Sim. Então, olha aí o diálogo do poder familiar com a alienação parental. Se o poder familiar assegura o convívio, assegura todos os aspectos de direitos e deveres de ambos, então eu não posso, né, lidar com a alienação parental, porque ela já vai estar eliminando essa participação de um. Sim. Então, aquele que se julga no direito absoluto de conduzir unilateralmente uma família, ele está ameaçando direitos fundamentais que estão protegidos ali, direito à saúde, à educação, ao convívio social. O convívio familiar. O convívio familiar, ele é estendido a ambos, então não importa se há um conflito transgeracional ali de nogra, de genro, não importa. Os filhos, os netos, eles têm direito ao acesso de maneira igual a ambos. E muitas vezes na desqualificação de um dos genitores vem essa forma como se fosse de proteção, é uma falsa proteção do menor e do adolescente, porque imputa aos mesmos já uma leitura desclassificatória do outro, né? Eu estou desqualificando, né, o outro. Desqualifico como você não sabe, né? Deixe comigo, eu que decido. Muitas vezes é aquele também que detém o poder econômico, né? Que ele diz, eu pago, então vai estudar naquela escola que eu quero, né? Não tem um diálogo, ou muda, toma decisões unilaterais sem informar. Então, o pátrio poder, ele pode estar sendo ameaçado lá na alienação e é uma das formas de perda de pátrio poder. Poder familiar agora. E não implica que tenha uma campanha. Apenas um ato já justifica a perda do poder. Aí vai depender da análise judicial. Exato. E aí, Aderlane, a gente quer só contextualizar aqui ao nosso telespectador sobre o porquê que nós estamos falando do poder familiar. É um termo bastante técnico, por isso que eu faço questão aqui de trazer essa explicação. Quando a gente está explicando, inclusive, para os nossos constituintes na Defensoria sobre guarda compartilhada, e esse poder familiar a gente vê exatamente que as partes não respeitam após o final da relação, é exatamente por essas falas, pela repetição dessas falas, porque muitas vezes ali, como eu disse, não existe um diálogo mínimo entre aquele ex-casal e de alguma forma ele quer afetar ou ela quer afetar o outro
e acaba atingindo os filhos. Então é importante dizer, e eu sempre digo, acabou a relação, seja por divórcio, seja por dissolução de união estável, existe a preservação do poder familiar. O que significa isso? Tanto o pai quanto a mãe, como bem colocou a Derlane aqui, eles têm preservados os seus poderes familiares, até que o juiz diga o contrário. Então, somente por decisão judicial, pode haver uma suspensão do poder familiar, pode haver a perda desse poder familiar. E o que significa esse poder familiar? Que ambos os pais têm os mesmos direitos e deveres com relação à educação e decisões de seus filhos. Então, não há que se falar, muitas vezes a gente vê em audiências um dos pais dizendo, olha, eu não quero que o outro veja, não, eu não vou deixar, não, e assim reproduzindo falas, e que hoje realmente os juízes têm sido bastante incisivos no momento do ato, em dizer, olha, aqui não é você que decide, aqui quem vai decidir é o que a gente fala do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, vai se analisar qual é o melhor interesse da criança naquele contexto. Por isso que a gente fala muito que o direito das famílias é caso a caso. Então, tem situações que é melhor a guarda compartilhada, que é o que a legislação recomenda, porém, existem situações como violência doméstica, em que o juiz ele vai ali fixar uma guarda unilateral e aí vai esperar o final do processo, onde entra a necessidade desse estudo social. Esse estudo social, você participa também na justiça? Não, você faz mesmo só privado, não é isso? Sim. Eu sou assistente técnica, né? Eu optei por atuação como assistente técnica, mas dialogo, né, ao receber o laudo e fazer análise, buscar falhas ou fazer uma leitura reforçadora dos atos que foram questionados. Né? Muitas vezes ele traz essa clareza. O poder familiar, podemos falar como é que ele se extingue, né? Pela morte dos filhos, é evidente, né? Morreu o filho, então não tem o exercício, pela morte de um dos pais, né? Pela lapidação do patrimônio dos filhos, isso é uma ameaça que tem muitos pais perdulários, né, que eles põem em ameaça à herança, pelo adoecimento mental, né, pelo uso abusivo de drogas. Maioridade. Né? Sim. E aí, por exemplo, a neuropsicologia forense, ela faz essa análise em termos das psicoses, das doenças mentais, das dependências químicas. Então, ao constatar uma incapacidade, ela é justificativa para a reversão do poder familiar, né? E aí ela pode passar por níveis, ou ela vai ser suspensa temporariamente, ou a extinção, né? Que aí são esses outros casos. Mas sempre que nós com o falamos. processo, é, Derlane, importante dizer que o juiz tem que ser provocado, a parte interessada vai judicializar para tentar passar por essas, né, por essas fases. Atos comprobatórios, que a Derlane está falando aqui. Sim. Exatamente. Derlane, eu queria conversar sobre um tema muito sensível e muito comum em nossa área, que é sobre o que acontece quando os pais divergem fortemente nas decisões sobre os seus filhos, que nós já conversamos aqui também, mas eu queria aprofundar mais nesse assunto. Quando eu estou no momento de atendimento do casal, nós tentamos nivelá-los, né? Eles têm que estarem no mesmo ponto de convergência, e uma orientação importante que, independente do conflito da separação, é não discutir casos sensíveis que não estão ainda definidos na frente dos filhos. Sim. Porque muitos usam isso como jogo, né? Joga algo e aí vão divergir já na presença, principalmente de filhos adolescentes, quando eles querem esse alinhamento, né? Querem puxar a sardinha para o seu lado e aí usam... Fazer o filho escolher um lado. Escolher, E muitas vezes tem compras emocionais aí dentro, né? Atendendo a pedidos dos filhos e que vão contrário a uma orientação materna ou paterna. Então, usam o filho para atingir e desqualificar, né? Aquela decisão do outro lado. Então, é muito
cruel isso com a criança, porque ela começa a ser treinada num tipo de dissimulação e de não verdade de alguns fatos para alcançar a simpatia daquele pai, né, ou daquela mãe alienadora. A gente vê, por vezes até, assim, Aderlane, a criança, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a criança mora com a mãe tem um lado de referência e a criança começa a dizer que não quer a convivência com o pai. Uhum. É claro que temos que analisar caso a caso, mas numa situação comum, que o pai convive, mas de repente ela começa a dizer, quando você vai investigar, você vai ver que a criança, ela não quer desagradar a mãe, justamente porque acontece o que você está dizendo, essa desqualificação do outro na frente da criança. Sim. Ou seja, as pessoas que passam por esse processo, elas precisam ter muito cuidado. Eu sei que já é difícil, eu sei que realmente existe aquele luto, né? Mas passado o tempo, esse cuidado e essa atenção tem que ser redobrados, porque nessa situação eu penso que, às vezes de forma indireta, a mãe ou o pai estão ali falando mal do outro, no momento de raiva, no momento de impulso, até numa discussão processual, porque a gente sempre diz, olha, isso não é assunto de criança. Não é. Eu sempre digo, olha, você não tem que dizer para o seu filho que o pai está atrasando a pensão, que o pai não paga a pensão. São conversas de adultos. Quem sabe, quando ele for crescendo, você vem a conversar. Então, a gente vê essas falas e é muito fácil de identificar, não é isso? Sim. Quem já tem uma experiência como você na área? Eu lembrei do fortalecimento de uma dependência emocional que é criada bem aí. Sim. Por exemplo, na hora de entregar a criança para a visita, e aí faz toda aquela cena teatral, mas, por exemplo, se for a mamãe está triste, você Exatamente. vai agora, eu vou ficar com muita saudade de você vai sentir falta da mamãe, então induz a criança a um estado emocional de insegurança, não é? né, de muita vulnerabilidade, e onde ela vai ficar em conflito, né? Eu devo fazer alegre a meu pai ou eu vou causar a tristeza de minha mãe? Então, eu estou ali, né, adentrando a criança num processo de depressão, muitas vezes. Exatamente. Não é só uma ansiedade momentânea. E são casos que se alongam para a vida. Eu já cuidei de adultos que tinham essa memória, né, desse conflito nunca mais eu vou ser completo, porque eu nunca mais vou ter os dois juntos e sempre que eu estiver com um, estarei desagradando a outro. Lembrei de outro caso também agora, que o filho dizia assim, doutor, eu tenho certeza que minha mãe era narcisista, porque as coisas que ela fazia sempre se referia a ela, né? Então tudo, até era o meu momento de férias com meu pai, mas a dor era dela, né? Então, assim, são situações que requerem realmente o acompanhamento do terapeuta de casal, do terapeuta de família, para que esses temas todos não sejam banalizados. São casos de adoecimentos severos. Severos, e que essa pessoa, ela precisa tentar superar, tentar buscar ajuda, e mesmo que ela sinta essa dor, esse sofrimento, ela precisa, no momento que está com seu filho, tentar agir como se ele realmente não pertencesse àquilo, porque ele não pertence a ela, né? Isso. Se referir a ele, é o direito dele, é o momento dele. Ele não tem que escolher, né? Como a gente diz, entre pai e mãe. Não. E aquele que tem uma convivência menor com ele, ele já está como a gente diz ali, né? Já está perdendo, Sim. porque a gente vê hoje as regulamentações de convivências parentais em que continua aquela história a cada 15 dias. Então, você vê, o pai vê um filho a cada 2 vezes por mês, né? Então, graças a Deus, com a questão da aplicação do protocolo, né, do CNJ, do protocolo de gênero, os juízes têm sido mais sensíveis, têm analisado todo o contexto familiar e têm ampliado essa convivência. Mas a gente via como eram engessados esses antigos direitos de visita, que hoje, né, é direito de convivência. Eu defendo, para algumas famílias, uma leitura mais personalizada. Isso. Que eu chamo de uma guarda dentro do ponto de vista
daquele momento. Então, ela não necessariamente precisa ser engessada, né? Eu chamo personalíssima, né? Sim. Vamos fazer uma guarda aqui personalíssima. Uma convivência aí no caso. Uma convivência onde no dia só vai ser possível no equilíbrio das partes, porque eu não preciso ter essa rigidez de, vai estar comigo aqui na semana, ou com você durante a semana. Você ficou passada, mas agora é meu aniversário. Não, mas não importa. Não é isso apenas, mas é a liberdade de dizer, olha, minha família, a nova família, hoje eu tenho um aniversário aqui, eu gostaria de contar com a presença do meu filho. Então, tranquilo, pegar, levar e ajudar a ampliar essas coisas. Então, o diálogo. E aí, cuidar de uma guarda personalíssima para aquele caso, dá uma liberdade extrema e uma segurança para as crianças, porque elas vão se sentir que elas não estão perdendo nada em momento nenhum. Exato. Sempre elas estarão nos momentos mais relevantes e possíveis para todos. Né? Exato. Esse seria o cenário ideal. Ideal. Né? Mas, infelizmente, acontece exatamente o contrário. Isso. Por quê? Porque aqueles ex-parceiros, eles pouco conversam, na maioria das vezes estão mesmo envolvidos num grau de conflituosidade imenso, e o que a gente vê são planos de convivência cada vez mais rígidos, para que evite e previna ali os conflitos futuros. Então, o aniversário do pai tem que dizer o óbvio, o aniversário do pai é com o pai, o aniversário da mãe é com a mãe, dia dos pais é com o pai, dia das mães é com a mãe, tem que se dizer, porque eu já vi que situações de mãe querendo proibir no dia dos pais a criança de estar com o pai, porque existia uma outra situação dela e ela queria que ficasse com ela. Como já vi o contrário, então já vi de tudo, quase 20 anos de defensoria nessa área. Com certeza. Então a gente fica realmente horrorizada com certas situações e a gente vê o quanto que essas pessoas precisam realmente de terapia, precisam buscar ajuda, não é isso, Aderlane? Se permitirem, saber que quem busca ajuda é realmente quem tem mais forças, né? Isso. Para estar num processo evolutivo. E o que advém daí, desse processo, é um crescimento tão grande, porque não se trata de ter mais poder ou menos poder, mas de exercer o poder, claro, na forma que a lei prevê, mas da melhor maneira para o filho, o bem-estar dele. Exatamente, né? E excelente. E assim, Aderlane, tirar de uma vez por todas esse preconceito, esse estereótipo de que quem precisa de psicólogo, quem precisa de psiquiatra, são doidos. Pelo amor de Deus, nós estamos, né, em pleno século XXI, aliás, né? E ainda tem pessoas que têm essa né? E a gente tem que encarar como qualquer outro profissional da saúde, e que, da mesma forma que a gente busca, quando está doente da garganta, um otorrino, tem que buscar. Eu costumo dizer, se tivesse, às vezes, eu escuto muito. Né, com aqueles que, por exemplo, vêm para um tratamento e já vem perguntando, às vezes, por exemplo, sobre medicação, né? Sim. Devo ou não tomar, devo ou não dar ao filho. Essa semana aconteceram 2 casos que, doutora, o médico passou esse, mas eu só estou dando esses 2. Esse aqui eu não estou dando, não. Sim. Vem cá, se você tivesse um problema cardíaco, você teria essa segurança de tirar o medicamento sem ouvir o médico? Pois o cérebro é um órgão que requer o seu respeito também. Exatamente. Ao tratamento e à adesão. Então, é bem... mas melhorou bastante, né? Nesses anos todos que eu atendo, esses casos já são bem menores. Hoje já temos uma busca voluntária por tratamento. Sempre é uma pergunta que eu faço: você está vindo indicado, recomendado ou é por conta própria? Então, cresceu bastante, graças a Deus, né? Que a consciência está aí. E acho que a pandemia teve um ponto positivo. Aumentar as porque o adoecimento chegou a bater na porta de forma mesmo frontal, né? Isso. Então as pessoas entenderam. Aderlane, a gente até falou sobre isso, mas eu queria que você brevemente falasse sobre as novas formas de pensar a convivência familiar, além da guarda tradicional, na sua concepção. Sim. Tem um formato que é pouquíssimo usado, mas que eu acho que funcionaria para filhos maiores, que é a questão do ninho, né? Então, o filho, ele permanece sempre no mesmo lugar e os pais é quem se revezam. Esse é
momento que está previsto na lei, mas é pouquíssimo conhecido e explorado. Mas aqueles pais que têm uma liberdade financeira maior, eles agem assim, em torno disso. Às vezes tem filhos que estão já na pré-adolescência, não quero sair, não quero virar filho mochileiro, de estar na casa de mãe ou de pai. Então, eles mantêm aquele espaço, tem os cuidadores lá e os pais, eles é quem se revezam nessa ida. Eu gostaria de ver isso acontecendo mais vezes. Só mais fora do Brasil, de fato. Isso. E o estado personalíssimo, né, que eu falei, que é adaptar seu caso. Exato. Se tem um que trabalha fora da cidade, que passa mais tempo lá, é perfeito que se receba algumas incumbências enquanto tem essa ausência. E que essa alternância seja saudável, né? Exatamente. Não aquela rigidez. Acho que o que atrapalha é a negação do direito e a rigidez. Porque aí a rigidez passa já por um adoecimento, rigidez cognitiva, você não flexibiliza nunca, tem que sempre bater o martelo, a decisão ser só sua. Nesse momento já não se está olhando o bem-estar da criança nem do adolescente, está olhando para o interesse pessoal. Derlane, foi excelente a nossa conversa e você é psicóloga, mas também autora de livro, é isso? Eu queria que você falasse aqui brevemente sobre o seu livro. Que gratidão, Rosa. Então, nós estamos... ano passado eu lancei um que é voltado ao TDAH, que é o Estratégias voltado ao TDAH, tanto para profissionais como para os filhos, adolescentes e casais, porque eles têm um impacto muito grande. Nós vamos ainda falar sobre esse tema aqui de uma outra oportunidade. E recentemente estou lançando, vai ser esse mês, o Estratégias para o Bem-Estar. Nós falamos aqui o tempo inteiro da importância do bem-estar na saúde mental. Então eu pude, ao longo desses anos, enumerar tudo aquilo que causa bem-estar para nós, para a nossa saúde. Então, lá eu estou falando da alimentação, da atividade física, do hobby, a importância de ter o espaço sem preenchimento nenhum de tarefas. Vamos colocar aqui o livro para o telespectador poder ver. Fico muito grata pela oportunidade, porque assim a gente alcança, né, a consciência, né, das pessoas, que é o nosso objetivo nesse momento. Bem, a separação ela pode marcar o fim de um relacionamento conjugal, mas nunca deve significar o fim do cuidado, da escuta e do compromisso com o bem-estar dos filhos. Hoje entendemos que o poder familiar é um dever compartilhado que precisa ser exercido com maturidade, mesmo quando o casal não está mais junto. A convivência saudável, os acordos conscientes e o respeito ao tempo das crianças são caminhos possíveis e necessários na reconfiguração familiar. Falamos também sobre o quanto a avaliação neuropsicológica pode ser uma aliada da justiça, ajudando a identificar situações de alienação, conflitos de lealdade e proteger a criança de forma técnica, cuidadosa e ética. Que esse programa sirva como alerta, como acolhimento e como fonte de informação. Queria lhe agradecer mais uma vez, a Derlane, seja sempre muito bem-vinda ao Família na Real e vamos combinar em outra oportunidade. Fico grata, estou à disposição. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.